Queridos confirmandos, que a graça e o amor do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Essa lição, a qual nós vamos tratar agora, é a lição de número 39. Continuamos com o tema geral, Jesus Cristo, como conhecer quem se deixa conhecer. E hoje o tema dessa lição é Eu sou a videira verdadeira. O texto básico nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 até 12. A ideia central dessa lição é entendermos que Jesus é a fonte de vida e força para todos os seus discípulos. Quem permanece em Jesus produz frutos. Quem vive com Jesus tem um bom resultado de vida. O objetivo da lição é levar vocês, jovens confirmandos, a saber que para ser discípulo de Jesus é preciso permanecer em Jesus. Sem Jesus nada podemos fazer. Se permanecermos em Jesus, nossa vida terá um bom resultado. Também importante é sentir vontade de permanecer em Jesus para ser seu discípulo, para ter um bom resultado na vida. E aí vem também a questão da prática, ou seja, expor e obedecer à palavra de Deus. Essa é uma boa decisão na nossa vida. Então eu queria também dirigir uma palavra de oração. Senhor Deus querido, venha e abençoa agora também esta lição importante, onde nós vamos estar refletindo sobre o teu Filho Jesus Cristo, para que ele também se torne nosso Senhor e Salvador, e a gente tenha clareza, tenha certeza no que e em quem nós estamos crendo, e assim nós vamos estar conhecendo ainda mais o teu Filho Jesus e conhecendo a ti, ó Deus. Venha e abençoa também esse momento em que vamos estudar na tua palavra. Amém, Senhor. Então, o texto bíblico nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou estar fazendo a leitura, você pode acompanhar também na sua Bíblia. João 15, 1 até 12, que fala da videira e os ramos. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não produzir na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra maravilhosa que nos introduz no tema onde Jesus se apresenta: Eu sou a videira verdadeira. Mas, primeiramente, para introduzir o tema da videira verdadeira, eu queria lembrar assim que existe uma brincadeira chamada futebol de casal. Geralmente eu faço isso com os confirmandos, então nós temos que imaginar agora essa brincadeira, mas ela é importante para a gente compreender essa lição aqui.
Por isso, cada brincadeira, cada ilustração que a gente faz, ela sempre está relacionada com o tema específico. No futebol de casal, 2 times formados por rapaz e moça ficam de mãos dadas. E as regras são: só a moça pode chutar em gol. E eles também não podem soltar a mão um do outro. O casal que soltar a mão, ele é eliminado. Então eles ficam correndo num campo e procuram fazer gol, e as moças é que têm que chutar e fazer o gol. Também no gol fica um casal de mãos dadas para defender. Agora, uma das coisas que a gente então geralmente pergunta em relação a essa brincadeira, né? Uma das regras é não soltar a mão, e com isso é eliminado. Então, por que os eliminados, eles não conseguiram permanecer juntos? Porque certamente eles largaram da mão um do outro. Qual é o segredo então para vencer o jogo? É que as moças, junto com os rapazes de mãos dadas, eles juntos vão para perto do gol e a moça então chute e faça o gol. Qual foi o resultado de permanecer junto? Continuou no jogo. Então, nesse jogo, permanecer juntos parece atrapalhar. Mas, na verdade, permanecer juntos nos faz fortes, nos segura para não nos arrebentarmos. Ou seja, a gente não larga da mão do outro, e isso torna o casal vencedor no final. E nos dá a certeza de que não estamos sozinhos e nos faz produzir um bom resultado, podemos vencer o jogo. Por isso, também queria conversar um pouquinho sobre o tema agora. Então agora, pegando inclusive essa ilustração do jogo de casais, né, de mãos dadas, para dentro desta lição, a videira verdadeira. E eu começo fazendo uma pergunta. O que Jesus queria dizer quando se deixou conhecer como videira verdadeira? Porque ele se identifica assim: eu sou a videira verdadeira. Então, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, isso tem a ver com o modo de vida que devem ter aqueles que se alimentam do pão da vida, daqueles que são iluminados pela luz do mundo, que seguem o bom pastor, que creem naquele que é a ressurreição e a vida, e andam no caminho, vivem da verdade e têm a vida. Quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, isso tem a ver com o modo de vida que devem ter os seus discípulos. Então, se eu e você queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que crer que Jesus é a videira verdadeira e nós estarmos ligados com ele, como uma brincadeira, o rapaz e a moça de mãos dadas, para terminar bem a brincadeira, continuar unidos. Se nós queremos ter uma vida cristã, temos que estar ligados a Jesus Cristo. Então, discípulos são aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e procuram viver de acordo com a sua vontade. Se deixando conhecer como videira verdadeira, Jesus queria deixar claro para seus discípulos que um discípulo de Jesus não fica sozinho. Ele não é uma ilha isolada como um cristão isolado no mundo. Ele está unido com o seu mestre Jesus. Estar com Jesus é o que mantém a vida do discípulo. E como é que isso acontece? Ele está junto. Jesus está junto dos seus discípulos durante todo o tempo. O discípulo precisa crer nisto e permanecer em Jesus. Isso porque, assim como a videira dá seiva para os seus ramos, Jesus dá vida e força para os seus discípulos. O discípulo que permanece em Jesus é suprido daquilo que precisa e é levado a ter um bom resultado na vida. Isso produz frutos. Também assim como o ramo que permanece na videira, ele produz fruto, o discípulo de Jesus que permanece nele produz uma vida marcada pelo amor. Vive como Jesus viveu. Sabendo-se amado pelo Pai, ele também
ele pode amar a si mesmo e amar ao próximo. Uma outra questão: como um discípulo de Jesus permanece em Jesus e produz bons frutos? Pois assim como a seiva da videira mantém o ramo vivo e frutífero, a palavra de Jesus mantém seus discípulos vivos e frutíferos. Para permanecermos em Jesus e produzirmos frutos, nós precisamos fazer o quê? Crer no amor de Jesus por nós. Saber que Jesus ama a gente. Também nos expormos à sua palavra. Isso significa orar também, conversar com Jesus. É a oração que faz a limpeza e a poda em nossa vida. Também obedecer à sua palavra. Só conhecê-la e não praticá-la não nos limpa e nem nos poda para produzir frutos. E assim como Jesus nos ama, também amarmos ao nosso próximo. Além disso, ser discípulo de Jesus tem a ver também com cumprir uma missão deixada por Jesus, ou seja, a missão de testemunhar de Jesus em palavras e ações, falar adiante do amor de Jesus por nós. Por ser ramo da videira verdadeira, o discípulo só pode cumprir essa missão, ou seja, dar frutos, se permanecer sempre ligado, de mãos dadas com Jesus. O próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O versículo 5, lá de João 15, que a gente leu agora há pouco. O discípulo que larga da mão de Jesus não tem forças. Ele se arrebenta, ele fica sozinho e, parafraseando a brincadeira, ele não marca um gol. Pense por um instante assim. Agora, avaliando a sua vida, você pode dizer que ela tem um bom resultado? Que ela tem frutos para Jesus? A segunda questão: você já é um discípulo, já é uma discípula de Jesus? Pense sobre isso. Terceiro, se você já se considera um discípulo, uma discípula de Jesus, o que você tem feito para permanecer nele? Lembra da brincadeira de mãos dadas? Você está andando com Jesus de mãos dadas? O que você tem feito para isso? Em quarto lugar, se você ainda não é um discípulo ou uma discípula de Jesus, hoje mesmo Ele quer te fazer alguém que se alimenta do pão da vida, que é iluminado pela luz do mundo, que segue o bom pastor, que crê na ressurreição e a vida, que anda no caminho, que vive da verdade e tem a vida. Ou seja, Jesus nos chama para sermos seus discípulos, não para nos escravizar, mas para nos dar sua vida e seu amor. Somente isso pode preencher nosso coração e nos levar a ter um bom resultado na vida. Por isso, busque Jesus e faça dele a sua videira, na qual você está ligado, a videira verdadeira. Logo após isso, agora, então, você pode fazer essa tarefa aqui, onde a gente grava o que aprende, faça já em casa, e também junto com o pai e da mãe, você faça a tarefa a partir do texto de Levítico 4, 27 a 31, e responda estas perguntas que vêm aqui adiante, porque elas já estão relacionadas com a lição logo após, a lição 40, que é: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, onde Jesus então se revela como o Cordeiro da vida. E uma coisa interessante, lá no ponto 3 do caderno de exercício de vocês, lá tem uma história. Eu denomino ela de tragédia de vingança. Mostra que quando alguém quer se vingar, isso geralmente acaba em vingança. Leia essa história algumas vezes e anote aqui, então, 5 ensinamentos importantes sobre essa história. É bem interessante, você vai entender que isso está relacionado com a história da lição 40, sobre o Cordeiro de Deus.
Por isso, eu digo de novo, uma coisa está relacionada com a outra. Aproveite esta lição, aprenda bastante da palavra de Deus e certamente você vai conhecer Jesus melhor e também, assim, se tornar um discípulo, uma discípula dele. Para concluir, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus querido, ajude aos queridos confirmandos a poderem entender que eles devem estar ligados a teu Filho Jesus, a videira verdadeira, pois tu, ó Deus, és o agricultor. Tu é que manejas toda a nossa vida e queres que a gente esteja contigo na vida eterna. Por isso, dá vontade ao coração dos confirmandos, dos seus familiares, para buscarem mais conhecimento da tua palavra. Unja-os, Senhor, e cuida deles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor os acompanhe e esteja com vocês, confirmandos e também os familiares. Amém.